Salmo 33, de 4 ao 22. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar e das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O que Deus desfaz, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja invadindo o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui como uma família para adorar o nosso Deus. Que bom ver cada um de vocês aqui. Que pena. Tantas cadeiras vazias. Que pena. Tantos espaços nos corredores. Espero que os que não estão aqui para adorar a Deus esteja com um propósito realmente que Deus esteja sendo engrandecido por não estarem aqui. Vamos orar a Deus. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, como tua família, para rendermos graças ao teu nome, para reconhecer, como ouvimos agora, pela leitura da tua palavra, que pela tua boca, pela tua palavra, o Senhor fez os céus e a terra. O Senhor tem nas suas mãos o controle de todo esse planeta. Que bom, Pai, saber que somos filhos do Senhor, o autor da criação. E o que nós pedimos agora, em nome de Jesus, é que o nosso coração, a nossa mente, estejam abertos para a palavra que vem do Senhor. E o que for falado aqui, Pai, provenha do Senhor. E aquilo que não for, que o Senhor possa cerrar nossos lábios e língua, para que o que possa sair seja somente a tua palavra. Que nosso coração e mente possam receber a tua poderosa palavra. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. A minha mãe
ela tinha um malvado favorito. Lembra de ter um desenho chamado O Malvado Favorito? Eu era malvado quando eu era pequeno. Sabe uma das brincadeiras que eu gostava de fazer? Crianças, não façam o que eu vou falar para vocês. Eu gostava de ver a natureza se manifestando em sua defesa. Eu pegava esses camaleões, lagartixa, tem gente que chama lagartixa, que fica nas paredes aí à noite comendo mosquitinho, uns chamam de camaleão, mas é esses que ficam na parede à noite, às vezes nas paredes das casas, comendo borboleta. Eu pegava eles e acuava eles num canto, sabe para quê? Só para ver a defesa deles. Sabe qual que é a defesa do camaleão? Na hora que ele está acuado, ele dá uma sacolejada e solta o rabo. Ele tem uma defesa, ele solta o rabo. E o rabo fica pulando. Fica pulando. Então, se algum predador quiser pegar, o rabo fica pulando e ele fica imóvel por um instante, o rabo pulando, o predador começa a olhar para o rabo e ele, escapa. Daí um tempo o rabo vai crescendo de novo. É igual a nossa unha, né? O rabo do camaleão. Ele vai crescendo de novo. E eu gostava de ver aquilo. De vez em quando eu via um passando só com um cotoquinho de rabo. Falei, eu já te peguei. Mas é assim, eles usavam essa defesa, né? Então era uma coisa que atraía para que ele pudesse sair correndo. Era interessante. Deixa eu ver se eu consigo passar esse slide. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acabamos de ler agora no Salmo 33. Estamos, amados irmãos e irmãs em Cristo, estamos no meio de uma disputa eleitoral para a presidência da nação brasileira. E isso faz parte deste mundo em que nós vivemos, em várias regiões do planeta, onde existe o sistema chamado democrático, mas existem também outros sistemas governamentais aí pelo mundo, sistemas onde famílias vão sucedendo ao trono, sistema de monarquia, sistema em que um grupo de pessoas faz uma imposição militar e toma, né, o governo. Então, vários sistemas existem neste mundo para governar nações, e isso há milhares de anos. Nações são chefiadas por vários sistemas de governo. Qualquer que seja o sistema de governo, em qualquer parte desse planeta, ele vai falhar. Qualquer que seja ele. Porque são governos humanos. São homens que estarão lá. São homens. Desde o tempo da nação de Israel foi assim. São homens que estão lá. Não importa o sistema de governo. São todos falhos. Porque são homens. O problema do Brasil ou de qualquer outra região ou qualquer outro país nesse planeta ou qualquer lugar deste universo aonde existe o ser humano, o problema do Brasil em especial, porque nós estamos aqui, não é o sistema de governo, o problema não são os governantes, o problema é que os homens, de uma maneira geral, os homens esqueceram ou não querem seguir o governo de amor, compaixão e justiça do Deus Todo-Poderoso, que nós acabamos de ouvir no Salmo 33 agora. O problema não está no sistema de governo, nem nos governantes. O problema está em que os homens, de uma maneira geral, os homens, incluindo eu e você muitas vezes, esquecemos ou negligenciamos o governo do Todo-Soberano. O governo de amor, de compaixão, o governo de justiça, que vem dele, não da justiça do homem. Esqueceram desse que nós conhecemos como Deus, deixaram ele de lado, e agora o mundo tem um problema. O mundo tem um problema. Não porque pessoas governaram mal, não. É porque o mundo
esqueceu de Deus. O problema do Brasil ou do resto do mundo não é político, é um problema espiritual. Nós vivemos num problema sério, a humanidade vive num problema sério, é um problema espiritual. Não existe governantes do mundo, homens, que irão dar um jeito nessa questão. É só quando a humanidade se render a Jesus. Governantes e governados, a maioria abandonaram Deus, colocaram Deus às margens das suas ideias, colocaram Deus às margens dos seus planos. Às vezes até falam no nome de Deus, mas é como marketing. Até falam no nome de Jesus, e Jesus já nos preveniu disso. Disse que muitos viriam com o nome dele. Usam muitas vezes o nome de Deus, mas isso é só um marketing. Ou às vezes é como um amuleto para dar sorte. Usam o nome de Deus, às vezes é como um amuleto para dar sorte, porque vem de uma tradição. Não é assim que Deus vai agir. Não é assim. Nas escolas, não se pode mais falar de Deus. Deus foi abandonado. Jogaram ele para fora das escolas, aonde as crianças, que é aqueles que já estão no reino governamental de Jesus Cristo, e que precisam aprender sobre o soberano, tiraram o soberano para fora dela. Estão enchendo eles de quê lá dentro? Nas empresas públicas ou privadas, é proibido se manifestar como seguidor de Jesus Cristo. Porque cada um tem a sua fé, sabe como é que é, né? Até mesmo em igrejas que se declaram que seguem a Jesus Cristo, que se declaram tendo como Deus o soberano, estão se sucumbindo a regras humanas, deixando de lado o governo de Jesus Cristo, aprovando coisas abomináveis aos olhos de Deus, mas dizendo-se de Cristo. E muitas fizeram dos seus púlpitos palanques eleitorais e políticos. O problema do Brasil e dos restos das nações do mundo não é diferente do problema da nação de Israel. Não é diferente. A nação de Israel aceitou, em um primeiro momento, a ter Deus como seu governante. Aceitou Deus trazendo a Constituição para aquela nação. Aceitou a Constituição de Deus. Mas abandonaram Deus. E o problema da nação de Israel se tornou espiritual. A política, ela é uma isca. A política é uma isca usada por Satanás para jogar um irmão contra o outro, para jogar pessoas contra outras. Política não resolverá o problema da nossa nação, nem do nosso planeta. Quem pode fazer isso é Jesus Cristo, através de uma nova aliança que Ele trouxe, independente de fronteiras nacionais.
é de um novo acordo, de uma nova constituição dada por Deus por meio de Jesus Cristo, que não depende de barreiras governantes, que não dependem de linhas de fronteiras de países. Essa nova constituição de Jesus Cristo, ela só depende, para funcionar, de corações aquebrantados e de joelhos debaixo da cruz de Jesus, aonde quer que seja nesse planeta. A política é uma isca, não vai dar para ver direito, talvez as cortinas estão atrapalhando. Marcelo, por favor, Márcio, vê essa cortina aqui, dá uma encostadinha, Bruno, por favor, nessa porta aí dos fundos, só para ver essa ilustração aqui, que talvez vai aparecer melhor. Alguém se lembra disso aqui? O que é isso aqui? Vamos ver. Como é que é o nome desses desenhos animados? Procurando Nemo. Alguém se lembra dessa cena? Alguém se lembra? É do Nemo. O Nemo e a Dory estavam perdidos na escuridão, mas procurando uma luz, e eles encontraram uma luz, e eles ficaram fascinados por aquela luz, eles ficaram atraídos pelaquela luz, e eles foram em direção daquela luz. Muitos cristãos estão sendo atraídos por uma luz que supostamente está vindo através de políticas, e estão deixando de lado a luz de Cristo. Mas cuidado, porque essa luz pode se manifestar. Essa luz pode se manifestar a qualquer momento. Lembra dessa cena do Nemo? A política, nos tempos de Jesus, também existia política. Quem lê os evangelhos e estuda os evangelhos, percebe rapidamente a politicagem que existia na época de Jesus. Jesus discutiu política nos evangelhos. Quem quiser ler os evangelhos comigo a respeito disso, vamos ler. Satanás está em festa. Satanás está em festa. Ele lançou a isca da política, e muitos cristãos, discípulos de Jesus, estão mordendo essa isca, tirando os olhos de Jesus, tirando os olhos do evangelho, tirando os olhos do reino de Deus, tirando os olhos do governo soberano de Deus. E estão irmãos contra irmãos se gladiando. Pessoas inocentes ou não se gladiando. Pessoas até que nem entendem de nada do que está acontecendo, ficam se gladiando por questões de partidos ou coisas assim, e que depois, mais tarde, vai ver que aquele que ele estava lutando junto com ele está lá abraçado com o inimigo. Ô, gente, que cara que eu fico depois, hein? Jesus ficou triste quando ele viu Jerusalém assim. Será que nós estamos percebendo o quanto Deus está triste com isso? Será que nós estamos percebendo? Quando assumimos posturas, quando defendemos a unha e dente pessoas em detrimento a outra, quando estamos, sem perceber, fazendo isso, colocando dentro do nosso coração, do nosso peito, defendendo pessoas em detrimento a outras, pessoas que a gente nem conhece direito, nós estamos colocando de lado aquele que conhecemos. Estamos muitas vezes rejeitando Deus ao defendermos ideias, propostas que atendem este ou aquele grupinho de pessoas que estão relacionadas a coisas deste mundo,
e que não tem relacionamento nenhum com o reino do soberano Deus. Estamos com isso muitas vezes, rejeitando o governo de Jesus. Os governantes humanos se dobram diante da sociedade. Os governos humanos se dobram diante da voz da sociedade quando tentam defender suas ideias, que muitas vezes são contrárias à voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está nas Escrituras Sagradas. Não está sendo mais Deus quem define princípios deste mundo. Não está sendo mais Deus quem define qual será o sexo dos seres humanos. Cada um define o seu. É assim que dizem. Não é mais que Deus que define isso. Colocaram Deus de lado nas definições do que é certo ou errado. Não é Deus mais quem define as regras do casamento. É quando o coração está feliz. Não é Deus mais quem define quando um casal deve se unir sexualmente. Não. É quando se sentir atraído um para o outro. Não é Deus mais quem define como devemos corrigir nossos filhos. Não, isso tem que ser por pessoas que estudam o assunto e têm muita sabedoria das faculdades que nós temos no nosso Brasil. Não é Deus quem decide quem deve nascer ou morrer no ventre materno, não. Não é Deus que define isso mais. São leis que os homens fazem com toda a sabedoria que têm. Não é Deus que define isso mais. Quem deve nascer ou morrer. Não é Deus mais quem dita as regras sobre como ter paz no mundo. Quando Jesus disse as regras para Pedro: abaixa a espada, Pedro, porque por ela você morrerá. Jesus definiu ali como ter paz no mundo, porque ele falou que a paz que ele dá não é como o mundo dá. Jesus definiu, mas não. Querem definir como ter paz no mundo, deixando de lado o que Deus já definiu. E assim você pode ir fazendo a lista do que Deus não define mais. Para eles. Em 1 Samuel, no capítulo 8, versículos 6 a 9, a palavra de Deus diz que quando porém disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. Quando a nação de Israel disse: nós queremos ter um rei, nós queremos ter um governante, como as outras nações têm, Samuel ficou triste. Aí Samuel orou ao Senhor, e o Senhor respondeu: atenda a eles tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Quando estamos assumindo certas posturas, nós não estamos rejeitando uma pessoa em detrimento a outra, não. Nós estamos rejeitando o soberano. Será que nós não estamos atentos para isso, meus irmãos? Assim como fizeram comigo, Samuel, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, eles estão me abandonando dias após dia, estão abandonando e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo agora com você. Agora atenda-os, mas advirta solenemente e diga: o que direitos reivindicará o rei que governará. E Samuel falou tudo para aquele povo. Como é que seria o rei? Leia lá. Sabe o que o povo falou no final? Samuel, esquece, nós queremos um rei.
foi o fracasso da nação de Israel. Enquanto não entendemos que a questão brasileira do mundo, enquanto não entendermos que nós precisamos colocar Deus verdadeiro no centro dessa nação, nas escolas, nas fábricas, nos lares, enquanto não entendermos que cada pessoa, cada grupinho de pessoas, enquanto não entender que precisam colocar de lado seus interesses pessoais, seus interesses de cada grupinho, enquanto não entender que precisa colocar isso de lado e cuidar dos interesses de Jesus, dos interesses de Deus, dos interesses da pátria celestial, enquanto não entendermos isso, seremos uma nação fracassada. E qualquer nação deste mundo fracassará, enquanto não colocar Deus como governante da nação. Enquanto não deixarmos Deus governar a nação por meio da nova aliança de Jesus Cristo, a constituição para o povo de Deus, é chamado a nova aliança de Jesus Cristo. Ali contém tudo o que uma nação precisa. Ali contém tudo para que nós possamos entender o que são problemas sociais. Estão ali, nas páginas do Novo Testamento. Ali tem tudo para sabermos como um marido e uma esposa devem proceder com os filhos. Ali tem tudo para nós entendermos como viver em paz e sem guerra. Ali tem tudo o que nós precisamos saber para conviver bem com os empregados e empregadores. Tem tudo. Mas rejeitaram. Estão rejeitando porque os homens são mais sábios do que Deus. Sabem fazer leis. Amados irmãos, temos que tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Enquanto estivermos nos gladiando e não soubermos quem é que está governando este mundo atualmente, como diz a palavra de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder de quem? Quem que está dizendo isso? Quem que está dizendo que o mundo está sob o poder do maligno? Hein? É Deus. Deus está dizendo que este mundo está sendo governado pelo maligno. Deus está dizendo isso. Porque os homens não querem aceitar o governo de Deus. E se não aceitam o governo de Deus, para transferir isso ao povo, o que será transferido ao povo não vem de Deus. Enquanto estivermos nos gladiando por interesses que não tem nem a ver com as coisas relacionadas de Deus, mas só com coisas deste mundo, o evangelho está sendo esquecido. Satanás está sendo exaltado quando cada ofensa é dirigida a outra pessoa por causa de partidos. Satanás está se agradando sobre cada discussão que um está fazendo com o outro a respeito de assuntos que a palavra de Deus está dizendo que nada vai restar neste mundo. E pessoas se mordendo. Palavras de acusação daqui, palavras de acusação dali. E muitas vezes, irmãos contra irmãos. E não podemos fazer isso nem com pessoas do mundo. Porque nós não somos cidadãos deste mundo. Se fosse o plano de Deus, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se fosse o plano de Deus ter um governante humano para reger o planeta Terra, se fosse o desejo de Deus ter um governante humano sentado numa cadeira para dirigir uma nação, sabe quem ele poria? Quem é que veio aqui nessa terra na forma humana? Deus tinha colocado Jesus Cristo para governar a Palestina,
e acabar com todos os governos mundiais. Não é eu que estou dizendo isso não. Jesus é que disse isso. No Evangelho de João, quando Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e vestiram-no como uma capa de púrpura. E chegando-se a ele dizia: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que vocês saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando veio Jesus para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem! Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, que eram chamados os líderes da religião judaica, os propagadores da mensagem de Deus, traduzindo sacerdotes, os exemplos espirituais de que Deus queria que fizesse na nação de Israel. Quando os chefes dos sacerdotes, os guardas gritaram: crucifica, crucifica, mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucificam, quanto a mim não encontro base para acusá-los. Os judeus insistiam: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você nega a falar comigo? Eu sou o governador da Judeia. Você nega a falar comigo? Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, para crucificá-lo? Você está se negando a falar com um governador? Eu tenho autoridade. Jesus disse: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Nos outros evangelhos Jesus vai dizer: olha, Pilatos, se eu quisesse, eu trazia aqui um exército celestial. Se eu quisesse, Pilatos, eu mandaria vir um exército celestial e acabar com vocês. Mas não é o plano de Deus ter um governo humano. Eu não sou deste mundo, Pilatos. Da onde eu venho? Procura nos outros evangelhos, estou parafraseando os outros evangelhos. Da onde eu venho, Pilatos? Eu não sou deste mundo. Nunca fui. Eu estou aqui, mas já estou indo para o meu mundo. Estou indo para a casa do meu Pai. E para aqueles que querem morar lá, eu vou preparar uma morada. Para aqueles que estão deixando de lado os governos mundiais, respeitando-os, mas não se arraigando neles, eu estou preparando um lugar. Ninguém tem autoridade nesse mundo, se essa não for dada por Deus. E ai daqueles que não usar deste lugar, deste posto, para não colocar ali a autoridade de Jesus Cristo. Ai deles. Precisamos ser discípulos de Jesus que ainda vive neste mundo físico, mas não podemos fazer parte deste mundo, meus irmãos. Não podemos fazer parte. Se os homens não quiserem deixar Jesus reinar em sua vida, como quando estamos proclamando o Evangelho de Jesus, o que nós podemos fazer, meus irmãos, a não ser lamentar? Se não quiserem deixar Jesus governar as suas vidas, depois que pregarmos o Evangelho, o que nós poderemos fazer a não ser lamentar por eles? Porque sofrerão aquilo que o soberano Deus diz na sua palavra sobre isso. Ai deles. Os profetas de Deus alertaram a nação de Israel. Depois deles aceitar o governo do soberano Deus,
e estavam colocando de lado Deus. Vezes após vezes, os profetas de Deus chegavam para a nação de Israel e diziam: vocês estão esquecendo de Deus. Ele é o soberano, criador dos céus e da terra. Vocês estão esquecendo Deus, porque Ele é quem governa moralmente o mundo. Essa era a mensagem dos profetas. Vocês esqueceram das leis morais, dos relacionamentos dos humanos que Deus deixou. Os profetas falavam isso. Os profetas alertavam a nação de Israel: vocês fizeram uma aliança com Deus, e com Deus não se faz aliança e vira as costas. E qual é a mensagem para nós hoje, meus irmãos? Qual é a mensagem de Deus para mim e para você hoje? Sabe qual é? A mesma. Deus é o soberano. Deus é quem governa moralmente o mundo. E Deus deu a sua aliança através de Jesus Cristo. É a mesma mensagem. E sabe o que fizeram com os profetas? Sabe o que fizeram com os profetas de Deus? Como fazem até hoje? Quando a mensagem de Deus verdadeiramente é pregada, os dentes se rangem. Pedras são colocadas nas mãos. E chegou um determinado momento que Jesus olhou para a cidade de Jerusalém. Isso é uma ilustração. A figura, não as palavras. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, ó Jerusalém, você que tem matado os meus profetas e apedreja eles, vocês estão fazendo isso com aqueles que são enviados de Deus. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eu fico olhando essas passagens nos evangelhos e eu fico olhando para as montanhas, olhando para o céu para tentar olhar onde é que estão os olhos de Jesus para a nossa nação. E especialmente para o seu povo, nós, discípulos de Jesus. Eu fico tentando olhar onde é que, e os olhos de Jesus estão sobre nós se lamentando. Meus filhos, por que vocês estão aí tão grudados com as coisas deste mundo? E ainda falando mal daqueles que têm trazido a minha mensagem. Oh, meus filhos, como Deus está olhando para a nação brasileira, que estão rejeitando Deus, como Deus está olhando para todos os países desse planeta, porque por Deus, não teria nenhuma fronteira, por Deus não existiria nenhuma fronteira, a terra toda é dele. Como será que Deus está olhando para o Brasil, para o mundo? Eu quero deixar aqui duas reflexões. Sabe que Deus, no meio disso tudo, ainda nos dá escapes maravilhosos. Deus deu duas bênçãos aqui no Brasil, no sistema eleitoral, que o voto é obrigatório. É obrigatório o voto. Mas Deus deixou dois escapes para o cristão. O primeiro deles é que o voto é secreto. Eu não sou obrigado a manifestar. Porque se não fosse secreto, se eu fosse obrigado a manifestar, imagina a briga que seria. Sabe por quê? Eu vejo isso como uma bênção de Deus, sabe por quê?
Porque eu não preciso ficar manifestando, eu não preciso ficar discutindo. Ele é secreto. Olha que benção. Eu gosto quando eu chego nas urnas, está escrito lá, não pode ser usado câmeras fotográficas, não pode ser, porque é secreto. Você sabe quando começa a discussão? Quando você não aproveita essa bênção de Deus e você coloca à luz o seu voto. Deus deixou para você, meu irmão, para mim, sabe para quê? Para Satanás não tentar a gente. Ele é secreto. Sabe qual que é a outra bênção? Num sistema que o voto é obrigatório, eu não sou obrigado a escolher um homem para me governar. Eu não sou obrigado. Eu tenho que comparecer às urnas. Eu preciso dar o meu voto, mas eu não sou obrigado a escolher um homem para governar a minha nação. Eu tenho que cumprir meus deveres eleitorais. Eu vejo isso como duas bênçãos. E essas duas bênçãos, sabe para que é? Que eu vejo? Para que nós possamos viver em paz, uns com os outros, e deixar o mundo se morder se eles quiserem. E poder com essas duas bênçãos cumprir os nossos deveres de pessoas ainda que estão neste mundo. Principalmente no Brasil, onde você é obrigado a comparecer nas urnas, e somos, e precisamos ir. Mas são duas coisas garantidas pela lei. São duas coisas que a lei nos garante. E a lei governamental nos garante. E sabe quem colocou essas leis lá, meus irmãos? Eu vejo que isso é bênção de Deus. Eu vejo que isso é bênção de Deus. Eu manifesto se eu quiser, mas eu não sou obrigado a manifestar sobre um homem em detrimento ao outro. Eu não tenho essa obrigação, porque é secreto o voto. E a outra bênção é que Deus deixou. Com isso, cada um, como a Bíblia ensina, exerça o seu direito. Você tem direito de escolher uma pessoa? Tem. Cada um tem que exercer o seu direito. Você tem o direito de não escolher? Você tem que comparecer. Nós temos escapes que Deus nos dá. Com esses dois elementos, nós podemos exercer os deveres como alguém que está numa nação terrena. Nós vamos respeitar um ao outro. E vamos agradar a Deus. Como pessoas que ainda vivemos neste mundo, precisamos então comparecer, cumprir nossos deveres. Isso não significa que nós precisamos defender com unha e dentes ideias de pessoas. Não. Nós precisamos defender o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos que deveriam usar a sua pretensão eleitoral como secreta, não. Se manifesta muitas vezes para raivar as outras pessoas. E deveriam usar o Evangelho de Jesus Cristo, que não deve ser secreto, mas usa ele secretamente. Uma inversão de valores, não é? Aquilo que era para ser secreto, para nos proteger da ação de Satanás, não, aí a gente manifesta. Mas aquilo que não deve ser secreto, que é o Evangelho de Jesus Cristo, não, isso não pode, porque você já viu, né? Causa problema. Meus irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo. É difícil para mim também. Pensa que para mim é fácil. Não, mais difícil para mim que estou falando. Mais difícil para mim que estou falando. Porque a palavra de Deus fala que serei mais cobrado. Nós devemos defender o Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus. Devemos ser exemplos para este mundo e não cidadãos deste mundo. Temos que defender o Evangelho de Jesus Cristo, defender a pátria celestial. Minha pátria amada não é o Brasil.
Minha pátria amada é o reino celestial. Minha pátria amada é o lugar que Jesus vai nos dar a todos os que forem fiéis a Ele. Essa é minha pátria amada. Quero fazer um apelo a você que ainda não faz parte do reino de Jesus Cristo, nascido da água e do Espírito. Se batize hoje mesmo e deixe Jesus governar a sua vida. Entre para o reino de Deus nascendo da água e do Espírito. A você, meu irmão, minha irmã, quero trazer a memória de todos nós, que já são discípulos de Jesus. Quero trazer à memória o que o nosso rei, o que o nosso governante, o que o nosso soberano, Jesus Cristo, nos deixou através dos escritos do seu discípulo e apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, aleluia! Glória a Deus. Dá uma parada ali. Mas se vocês estão sendo insultados porque você defende um partido em detrimento ao outro, aí... Mas se estão sendo insultados por nome de Jesus, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre você. Preste atenção, se o insulto que está vindo sobre você é por causa do nome de Jesus, de defender o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo está sobre você. Que beleza! Agora, se o sofrimento não for por causa de Jesus, eu não sei quem está sobre você. A palavra está dizendo: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Gente, tem muitos negócios alheios, e tem muita gente se intrometendo em negócios alheios, e estão sofrendo por isso. Se tiver que sofrer, não sofra por isso, sofra pelo Evangelho, sofra pelo nome de Jesus. Seja expulso das escolas pelo nome de Jesus, seja expulso do seu trabalho pelo nome de Jesus, mas não seja expulso porque você defende um partido político, não. Pois chegou a hora de começar. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro comigo e com você, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Termino aqui com as palavras do salmista, 33, 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança? Proporcional, Senhor. Proporcional, Senhor. Esteja sobre nós o teu amor como proporcionalmente. A mesma medida que a minha esperança está no Senhor. Diz o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Poderoso Deus, Santo Pai, perdoe-nos a nossa culpa. Perdoe-nos pelo sangue poderoso de Jesus, por esquecermos muitas vezes de defender aquilo que é mais precioso, não somente para mim e para qualquer um de nós aqui, para a humanidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo e a nação celestial. Perdoe-nos, Pai, por muitas vezes nos tornarmos do qual somos peregrinos, assim como o Senhor foi. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus.